Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juris Accelerator, dessa vez aqui com o nosso parceiro de longa data, Dr. Oswaldo Detmer, que é referência no direito criminal e no direito trabalhista, tá? Essa nossa conversa, esse nosso podcast, né, tá até aqui no campo de batalha, equipe trabalhando atrás, Dr. Oswaldo, audiência o dia inteiro, para a gente mostrar realmente como na prática a advocacia não é essa romantização que fazem de que você vai fazer tráfego, vai ficar milionário. Não, tem que suar muito a camisa. O Dr. Oswaldo está há mais de um ano aqui com a gente e ele é um exemplo, né, de como a evolução na advocacia ela é muito bonita de se ver. Tá? Então ele vai dar diversas dicas para você, advogado, que está começando agora a fazer tráfego, não entende a importância de um processo comercial. Essa nossa conversa é principalmente sobre reunião de alta conversão. E como eu comentei, o Dr. Oswaldo é exemplo não só na advocacia, mas também como um advogado hoje que já entendeu o jogo do comercial e principalmente colocou um processo de atendimento dentro da sua empresa, não uma advocacia. Hoje a principal diferença do Oswaldo é que ele vê a advocacia dele como uma empresa, ele é um empresário, como toda boa empresa precisa de um processo de vendas. Tá? Então, Dr. Oswaldo, seja muito bem-vindo, prazer falar com você. Olá, Igor, prazer é todo meu. Só dizer que é um prazer estar aqui, que é igual você falou, o tráfego pago, ele é uma crescente, né? É degrau a degrau que nós vamos erra aqui, acerta ali e vai indo, vai moldando até chegar no objetivo comum, tanto da empresa quanto do advogado, que é fechar a venda, né? Vamos trocar uma Exatamente. ideia bacana sobre isso aí hoje. Bora lá, vamos pra cima, tô empolgado. A gente não realmente preparou um script, um roteiro, né, Oswaldo? Vai ser algo mais informal. Esse episódio do Juris Accelerator, a nossa pegada agora vai ser algo mais informal mesmo, pra às vezes pegar de surpresa, até eu pegar o Oswaldo de surpresa e ele me pegar com alguma pergunta, tá? Então vai ser algo bem descontraído. Oswaldo, bom, eu acredito que a primeira pergunta é se você hoje, no processo comercial que você implantou, vocês estão fechando mais contratos pelo WhatsApp ou você está preferindo jogar o cliente para uma reunião por Google Meet, uma exposição? O que você me diz? Certo. Assim, Igor, hoje o nosso escritório, ele é subdividido em vários setores, vários setores. Um tão importante quanto o outro. No entanto, o coração do escritório é a venda. Ninguém sobrevive sem a venda, certo? Exato. E falando especificamente sobre o lead, o momento que o lead chega ali, nós sempre damos a preferência para levar o cliente até a chamada de vídeo, falar o olho no olho, mesmo que por vídeo, por uma chamada de vídeo, né? Você tá ali, tá olhando olho no olho, entendendo o problema da pessoa, ela já está te mostrando um exame, algum documento e relatando o que aconteceu, relatando as minúcias, as peculiaridades daquela situação, né? Mas só que também não é fácil, Igor, não é simplesmente o lead chegar, você mandar um link para ele e ele acessar, não é assim. Tem que convencer. Hoje, hoje o nosso setor comercial, ele tem são 3 fases. A primeira fase é o lead que chega. Chegou o lead, inicia-se a primeira fase. Aí você vai entender, ver se a pessoa tem algum direito, a pessoa fala, explica toda a situação que aconteceu. O pessoal analisa, vê a documentação, pede mais documentos, se for o caso, e aí sim, a partir do momento que tem essa análise primária, a gente leva o cliente, o lead, para uma reunião. Seja na hora, se o lead tiver a disponibilidade, a gente faz na hora. Boa. Nosso setor comercial é preparado para isso. Não podendo fazer na hora, a gente agenda. Aí, na reunião, é onde o cliente realmente se sente mais à vontade, porque até então você está conversando com alguém por WhatsApp, né? Sim. A partir de então, a partir da reunião, olho no olho, começa a conversar, ouvir mais. É o grande defeito dos advogados, que até onde a gente vê, a gente já quebrou a cabeça nisso também,
querer falar mais que o cliente, né? Ali Perfeito. você tem que sentir, você tem que se colocar no lugar do cliente para entender aquela situação, entender o que de fato aconteceu, analisar a documentação. Então, o cliente tem que falar, ele tem que falar todos os detalhes, entendeu? Um cliente, vamos dar um exemplo, trabalhista, ele tem que falar da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele tem que te todos os caminhos, os ciclos ali do dia a dia de trabalho, ele tem que falar para você conseguir absorver e conseguir pôr isso no papel, pôr isso no processo depois também, entendeu? Então, Perfeito. a venda é um processo como um todo, né? Não é simplesmente responder, falar que tem direito e vamos entrar com a ação. Não, não é assim que funciona. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu não posso deixar de tocar num ponto, Oswaldo, que vocês com certeza viveram na pele e hoje já não vivem mais. Que é, não é fácil assim você agendar a reunião. O cara ele vai falar não de primeira. Ele não confia, não conhece. Hoje, quando vocês tentam marcar uma reunião com o cliente de primeira vez, vocês desistem logo de cara, dão como, é um cara curioso, ou vocês têm um processo para tentar convencer ele de marcar essa reunião se ele não responder mais? Igor, isso a gente pecou muito no início, pecou muito mesmo. Porque assim, a venda começa quando o cliente diz não, ele põe alguma objeção. Aí entra o setor comercial, a expertise ali do advogado que está atendendo, ele tem que ver o porquê que o cliente não quer ir para o próximo passo. O próximo passo Perfeito. pode ser ir para uma reunião ou ir para um fechamento de contrato. Então, depende ali do momento que está sendo o atendimento. Perfeito. E isso tem várias formas de serem quebrados esses obstáculos, entendeu? Mas o principal deles é entender o que o cliente quer, aonde o cliente quer chegar, ver se ele tem o direito e galgar ali a venda para ele aos poucos, dentro do que ele precisa, entendeu? Também não é vender sonho para a pessoa, entendeu? Sim, a gente está lidando com um produto que não é varejo. A gente não está vendendo uma camiseta, a gente está vendendo, às vezes, o cara trabalhou ali anos e anos na empresa e ele tem que receber o que é direito dele. Às vezes o cara se acidentou, precisa do auxílio ali do INSS e tudo mais, os direitos que a empresa tem a pagar para o funcionário. E isso vai determinar a vida do cara daqui para frente. Então eu acho que o advogado, uma coisa que ele lida muito, principalmente, é com essa conexão, muitas vezes, emocional com o cliente dele, né? De não conseguir vender uma coisa que não existe, um sonho que não existe. Exatamente. E outra, tem a sua credibilidade. Você prometeu ali que Perfeito. o cliente tem como galgar aquele direito, você tem que entregar. Tem a venda, mas tem o mais importante, que é a entrega, né? O pós-venda é mais importante do que a venda. Você tem que entrar com o processo certo, ter uma estrutura para fazer audiência, fazer perícias e Perfeito. galgar ali, buscar o direito da melhor forma possível, entendeu? Perfeito, porque assim como existe a internet, ela hoje dá esse benefício para o advogado de você às vezes salvar a vida de uma pessoa ali, o futuro dela, ela vai te dar uma avaliação positiva, ela também pode te dar uma avaliação negativa, né? A gente não pode esquecer disso. Então é importantíssimo esse ponto. Esse ponto é importantíssimo. Oswaldo, bom, acho que para um segundo tópico, né, esse nosso primeiro, a gente até sai um pouco fora do roteiro, pessoal, porque realmente a gente vai conversando aqui, pega exemplo prático do dia a dia, e uma pergunta que eu recebo muito e eu acho que você vai ser um especialista para falar disso. Qual que é a estrutura de uma reunião ideal hoje? Você já começa a reunião apresentando sua proposta de fechamento para o cliente? Você fala mais ou ouve mais para gerar mais autoridade? Que estrutura vocês estão usando hoje em dia? Bom, Igor, na verdade, na reunião, levou o cliente, tirou o cliente do WhatsApp, foi para a reunião, aí ali nós trabalhamos com três pilares. Primeiro, ouvir, entender a dor do cliente. O cliente procura, ninguém gosta de contratar advogado, ele tem uma dor, ele tem um porquê ele está ali, porquê que ele está buscando a justiça, buscando um advogado, alguém para defender os seus direitos. Então, o cliente está ali, você tem que entender a dor dele e depois desse primeiro ponto, você vai para a validação. Você vai o quê? A dor dele
tem que ter um embasamento documental, correto? Seja um laudo médico, alguma testemunha, alguma coisa tem que ter. Então, você ouve, você entende a dor do cliente, depois você vai para esse segundo passo, que é a validação, você acoplar o fato, a dor dele, à lei, junto com a documentação. E depois disso, a gente vai para o fechamento. E o fechamento, Igor, hoje, acho que nós somos o escritório que mais vende aí na sua empresa. Se não, nós estamos entre os 2, 3 primeiros em número de venda e número de clientes com contrato fechado. Aqui, esse detalhe final aqui é muito importante. Nós cobramos acima da média, Igor. Nós não cobramos o 30%, nós cobramos consulta, nós cobramos, enfim, o valor do nosso serviço a gente cobra. Então, nesse momento de fechamento, nesse terceiro pilar, muitos advogados fazem o quê? Diminuem o preço para tentar fechar. E não é assim. Nós cobramos a mais do que a média, o valor justo, cobramos consulta, então é mais você ouvir o cliente, você apresentar valores que você vai conseguir entregar para ele, e aí sim você vai conseguir fechar um contrato com um valor que vai te remunerar pelo aquele serviço prestado. Seria mais ou menos, são os pilares da venda, estrutura do da reunião. momento que você está na reunião, entendeu? Perfeito, perfeito. E hoje, muito advogado trabalhista se engana, né, Oswaldo, pensando que, cara, eu só vou trabalhar no êxito. E isso acontece porque nem ele confia no trabalho dele. Ele não vai conseguir agregar valor, gerar valor antes de falar de preço, porque valor e preço tem uma diferença, pro cliente, se nem ele está confiando no trabalho dele. Então você hoje, disparado, é o nosso advogado que mais fecha contratos, por isso que eu te usei como exemplo para uma reunião dessa, para um podcast desse, na verdade, porque você já conseguiu, você entendeu tanto a qualidade do seu serviço que você consegue hoje, como um advogado trabalhista, cobrar consulta e um êxito, uma porcentagem de êxito maior, o que eu não vejo advogado trabalhista nenhum fazendo. Nenhum. É bem isso, Pigo, bem isso que você falou. Só que também não é de hoje, né? Nós Sim, é uma... estamos né? Eu advogo desde 2013, né? Então não é da noite para o dia também as coisas, né? Mas assim, tem como fazer, né? E a principal objeção desse terceiro ponto não é nem porcentagem ou a nossa cobrança de consulta. Muitas vezes a objeção é a localidade do escritório. Meu escritório no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade de 27 mil habitantes, entendeu? E daqui, nós advogamos hoje em a última vez que eu olhei, 23 estados, com processos ativos. Então, a gente consegue expandir desde que usada a estratégia correta. Perfeito. E vocês usam hoje esses números, né, essas vantagens que o escritório tem para esse momento do fechamento, porque o cliente ele precisa. Hoje, uma característica, gente, vocês que estão assistindo esse podcast, do lead da internet, é que ele dificilmente está negociando só com você. Ele tem outros 2, 3 advogados que tá ali conversando no WhatsApp e ele vai fechar com aquele que ele entender que tem mais vantagem sobre o outro. Então é importante que você, durante uma reunião, acho que o Oswaldo vai concordar, mostre as vantagens que você tem. Claro que na mídia social a gente tem que seguir um código de ética ali, mas no momento de uma reunião, você tem que demonstrar suas vantagens para o cliente. Ele tem que se sentir seguro contratando o seu serviço. Né? E às vezes falar desse volume de estados em que você tem cliente, né? O número de pessoas em que você já atendeu na sua advocacia contribuem para essa prova social com certeza e aumenta a taxa de conversão. Exatamente. Dentro desse contexto, nós também, não é só a venda, Igor, que a pessoa tem, o advogado em si tem que estar preocupado, né? Vendeu e a entrega desse produto. Exato. Tipo, esse mês, hoje é dia 26. 26. Nós já vendemos mais de um contrato por dia, entendeu? Bem mais de
de uma venda, de um contrato fechado por dia. Você tem que pensar, tem que avaliar o advogado, a entrega, quem vai fazer, tem que ter um setor para fazer a inicial, tem que ter um setor para fazer a, a impugnação, tem que ter um setor para fazer audiência de conciliação, tem que ter um setor para fazer audiência de instrução, para recurso, então é um todo, né? Então o cliente vendo isso, vendo essa, tudo agrega valor. Então ele vendo isso, ele vê que não caímos de paraquedas ali para falar com ele não nos encontrou nós não estávamos a ver navios e ele nos encontrou à toa, entendeu? Sim. Nós fomos até ele chegou até nós pelo marketing, pela sua empresa, e ele encontrou um escritório sólido, onde vamos resolver o problema dele. Perfeito, perfeito. Oswaldo, para uma próxima pergunta, tem muito advogado que vive esse momento. Existe hoje o Código de Ética da OAB, que desde o provimento lá em 2021, ele deixou muito claro o que o advogado pode e não pode fazer, mas existe advogado que hoje enxerga a venda como algo antiético. Como todo escritório de advocacia, você é uma empresa e a empresa depende de vendas para acontecer, para a empresa crescer, para ela se manter. Hoje, como que você enxerga esse pilar das vendas e que dica você pode dar aqui para a nossa audiência de parar de enxergar a advocacia como uma venda do antiético, entendeu? Tirar esse paradigma, essas raízes, vamos dizer assim. Primeiro ponto. Hoje tem a regulamentação, tem o provimento da OAB a nível nacional, não é a nível estadual, tem estado que aceita, tem estado que não aceita, não. A nível nacional, o advogado, ele pode fazer tráfego pago, ele pode vender, entendeu? Isso é legal, não existe objeção, nada. Nós atuamos, igual eu falei, desde 2013. Nunca tive uma representação na OAB, entendeu? Tudo é de forma legal, funcionários, a empresa de vocês, é tudo dentro da legalidade. Jamais a gente ia estar aqui, estar expondo a cara para fazer, para o advogado fazer algo irregular, né? Então, essa questão da venda para a advocacia, igual você falou, muitos entendem que advogado não vende, que advogado isso, que advogado aquilo, mas vende sim. O comercial do meu escritório é o coração da minha empresa de advocacia, entendeu? Se eu não vendo, eu não faturo, eu não pago funcionário, a gente quebra as pernas, entendeu? Então, é legal, existe um provimento já desde 2021 ou 2019, que autoriza o advogado a fazer o tráfego pago, tanto que hoje tem advogado que vende mais de 100 ações trabalhistas por semana, 100% via tráfego pago. Pessoas que eu conheço do meu convívio. Então, tem pessoas que ações trabalhistas, eu tenho um amigo meu que vende 250 ações de indenização por voo, falha no serviço, da prestação de serviço, né, de companhias aéreas. Oswaldo, agora chegando aqui no final da nossa conversa, eu tenho a principal dúvida que eu recebo, não é nenhuma dúvida, mas eu vou colocar até como uma reclamação, tá? A maior parte dos advogados, eles falam para mim que os clientes só vêm para tirar dúvida. Então o cara tira uma dúvida e vai embora. E eu sei que você vai ter algum caso em que a dúvida foi essencial e você se colocar à disposição do cliente para tirar a dúvida dele foi o que fez vocês fecharem. Tem algum momento, algum caso na sua advocacia em que vocês fizeram uma reunião, o cliente não quis fechar por algum motivo que fosse, e vocês conseguiram vender para essa pessoa depois por conta de alguma estratégia? E qual estratégia foi essa, inclusive? Igor, temos sim, temos vários casos assim, mas um que eu me lembro, que inclusive foi eu que atendi essa cliente, ela chegou no lead, chegou no WhatsApp, levamos ela para a reunião, entendemos a dor dela, analisamos a documentação, ela, de um primeiro momento ali na reunião, ela não quis fechar. Aí nós temos um CRM, uma planilha de CRM, que é
fornecida pela empresa, né? Nossa. E nesse CRM, nós fazemos vários follow-ups com os clientes, certo? Lá tem 15 vezes que nós voltamos a falar com o cliente depois da reunião, quando não é fechado o contrato. Certo. 15 situações. Cada situação, cada peculiaridade é analisada e cada CRM é feito de uma forma. O dessa cliente, na 15ª, na última vez que nós entramos em contato com ela, nós explicamos, falamos para ela que ela teria o direito, que nós estávamos ali para resolver a dor dela, e nós falamos, hoje é a última vez que estamos entrando em contato com você, estamos à sua disposição. E devido a essa mensagem, ela respondeu e falou assim: doutor, vocês me trataram muito bem desde o primeiro contato, esclareceram todas as minhas dúvidas. Semanalmente vocês vêm falando comigo, toda semana você esclarece uma dúvida diferente, e hoje você falou que é a última vez que vai mandar mensagem, que vai entrar em contato comigo. Então eu vou fechar. E deu certo. Nós agregamos valor com ela desde o primeiro contato até esse último contato, até o 15º. A hora que ela viu que ela não ia nos ter como advogado, ela fechou. Caraca. Não, gente, eu juro pra vocês, me arrepia, porque o meu grande objetivo aqui como gerente é fazer essas reuniões de alinhamento. E aí eu sempre falo da importância de você ter um CRM para controlar. E principalmente não é você, o follow-up, muita gente pensa, Oswaldo, que o follow-up é você encher o saco do cliente para fechar. Não, é você se colocar à disposição, perguntar se a pessoa tá bem, gente. Faz a pessoa lembrar de você, esse é o único propósito do follow-up, entendeu? E o Oswaldo é um exemplo prático, eu não sabia dessa história, ele nunca me contou. 15 follow-ups, vocês ali só perguntando como a pessoa tava, se colocando à disposição, e no último, ela fechou. Caraca, não. Sensacional, sensacional, sensacional. Exato, cara. Perfeito, não, perfeito. E isso você não foi uma exceção, vocês fazem isso com todos os clientes que chega pelo WhatsApp. Todos os clientes, 100%. Uhum. Perfeito. Todos. Por isso que a nossa porcentagem de venda vem crescendo a cada dia, né, Igor? A gente realmente apresenta uma solução jurídica para o cliente e não desiste dele, né? Tenta fazer a venda de verdade. Perfeito. E aí, assim, gente, até um adendo, esse cliente que eles levaram ali, vamos colocar que talvez vocês fizessem um follow-up por semana, foram 15 semanas mandando mensagem, tá? Isso aí vai dar mais ou menos ali 3 meses, vamos colocar 3 meses fazendo follow-up. Durante esses 3 meses, foi uma cliente que mandou uma mensagem e levou 90 dias para fechar com vocês. Nesse período de 90 dias, vocês estavam recebendo lead todo dia. E esses leads que vocês foram recebendo, vocês também começaram a fazer follow-up. Chega um momento que vira uma bola de neve, você começa a fechar a ação, não por causa do tráfego pago que está gerando lead todo dia. Porque, Oswaldo, você pode falar que você está no campo de batalha. Tem dia que não tem lead. É normal, acontece, a campanha ela varia muito. E o advogado que não depende mais do tráfego hoje vive o momento que você vive da maior taxa de conversão que a gente tem aqui na agência, de mais de 120 clientes que a gente tem. Entendeu? Então isso aí é muito mérito do processo comercial e de não ficar dependendo de tráfego pago, de chegar lead todo dia. Vocês estão de parabéns mesmo, viu? Bom, eu acredito, Oswaldo, então, que essa conversa foi muito produtiva, principalmente para a nossa audiência. Não tem como sair daqui sem entender a importância de um processo comercial e que, principalmente, a venda, para ela acontecer, ela depende totalmente da forma como o seu time comercial guia o cliente até o fechamento. Se você deixar para o cliente ver e te avisar, mandar documento, ele não manda. Tem que ter um processo para você pegar na mão do cliente, levar ele para o fechamento. O Oswaldo é referência nisso, por isso que eu trouxe ele para essa nossa conversa. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com um colega advogado que começou a fazer tráfego agora, ainda não entende a importância de colocar um processo comercial bem estruturado na advocacia dele. E segue a gente, claro, no Spotify, no YouTube. Esse nosso episódio vai para todas as nossas mídias. Oswaldo, bom, eu gostaria de te agradecer por essa presença ilustre. Com certeza nós teremos outros podcasts com
outros temas, você vai seguir batendo recordes de fechamento. Esse mês, inclusive, vocês já bateram a meta do mês passado, né? Segue crescendo cada vez mais. Então, Igor, o momento que bate a meta, né, é uma alegria no escritório, para o time de venda, para financeiro, para o operacional, é uma alegria para todo mundo, né? Só para você ter uma base, esse mês nós batemos a meta no dia 7, entendeu? Em 7 dias de venda. Caramba. Então, assim, igual eu falei, não é do dia para a noite, tem que moldar a campanha, moldar a estrutura do escritório, moldar a venda. E o serviço que vocês entregam para nós é um serviço de excelência. Antes de vocês, nós já tínhamos outras empresas que faziam, mas não entregavam tanto, não davam tanta atenção para nós, não tinha essas reuniões semanais que nós temos, esses alinhamentos. É isso que faz você chegar no nível de venda que nós temos hoje, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue vender bem, consegue efetivar o lead em contrato e graças à empresa de vocês aí também. Eu agradeço muito pelo reconhecimento, Oswaldo. Você também é um parceiro que, de diversas indicações, você já fez do nosso trabalho. Outros advogados conheceram o nosso serviço graças a você. Então, da mesma forma como eu sempre te recepcionei, você sempre me recepcionou muito bem. No começo, não é fácil, né, Oswaldo? Eu acho que o pessoal, eles veem a gente como mil maravilhas, né? Sempre foi perfeito, a gente sempre fechou contrato. E não, gente. Começou aqui, o trem saindo do trilho toda hora, mas foi a boa comunicação que colocou tudo para rodar. Agradeço mais uma vez, Oswaldo, pela presença, tá? Já fica convidado aí para no futuro um outro podcast, já batendo 100, 200 contratos mês aí. Amém. Estou à disposição, valeu. Muito obrigado pelo convite aí. Um abração, Oswaldo, até a próxima.